Olá, nesse vídeo nós vamos continuar abordando o tema da diferença entre a vida eterna como dom, presente e gratuito de Deus, e o reino como galardão e recompensa. O subtema ainda é com relação à corrida e à coroa. E o texto que estamos usando por base é o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Então eu vou fazer novamente a leitura e hoje, com a graça de Deus, se o Espírito Santo assim nos permitir, vamos estar entrando especificamente na explicação destes textos, dos versículos, do texto, dos versículos 24 a 27 de 1 Coríntios, capítulo 9. Então, começando aqui a leitura, diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. E vamos continuar fazendo a leitura e o comentário do artigo escrito em forma de capítulo do livro Estudos sobre o Reino, do nosso irmão Robert Gouvet, o reverendo Gouvet, que foi um importante teólogo e erudito das Escrituras do século XIX. Tão importante que o próprio príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, afirmou acerca dele que o Sr. Gouvet estava pelo menos há 100 anos adiantado na frente do seu próprio tempo, e que seus escritos ainda seriam procurados como ouro do mais puro tipo. Chegaria o dia que a igreja reconheceria a dívida enorme que tinha para com os escritos do Sr. Gouvet na contribuição histórica, da compreensão do propósito de Deus e da grande salvação de Deus que foi planejada com relação aos seus santos, aos filhos de Deus. De fato, a contribuição do nosso irmão é muito grande. Eu não vou me alongar aqui falando de todos os detalhes dela, porque eu passaria aqui o vídeo todo, mas estamos preparando algumas séries de vídeos biográficos a respeito desses homens. Futuramente esperamos publicar aqui no canal. Também, com a graça de Deus, até no final do vídeo eu quero comentar um pouco sobre o futuro curso que pretendemos aqui lançar também no futuro, entre o mês de julho e agosto, se Deus assim permitir. Mas com certeza ainda esse ano, se possível, no mês de julho e agosto. Como o nosso irmão escreveu esse livro, Estudos sobre o Reino, é um livro que você pode encontrar a maneira de fazer a aquisição dele em original em inglês, porque não se encontra ainda traduzido, no link na descrição aqui abaixo que eu vou deixar. Mas, se você falar, bom, eu não consigo ler inglês, mas eu gostaria pelo menos de ter acesso a esse texto, porque esse texto que eu estou lendo aqui para comentar essa porção de 1 Coríntios 9, 24 a 27, o texto que eu estou fazendo a leitura aqui é o capítulo 1 desse livro, que se chama exatamente A Corrida e a Coroa. E foi traduzido pelos irmãos do site Participantes de Cristo. Você pode também encontrar aqui abaixo na descrição o link para que você possa acessar esse capítulo já traduzido, e inclusive outros muito bons capítulos, vários bons capítulos de outros livros e artigos que esses amados irmãos têm publicado ali nesse site. Bom, vamos começar aqui então, hoje especificamente entrando
no texto em si, né? Nós já abordamos de forma introdutória, em pelo menos 2 vídeos, o assunto de 1 Coríntios 9, 24 a 27, mostrando o que é a graça como dom, o que é o prêmio, né, do reino como recompensa. Agora vamos entrar mais diretamente no texto de 1 Coríntios 9, 24 a 27, onde Paulo começa a falar sobre coisas importantes, ilustrando, inspirado pelo Espírito Santo, mas ilustrando a carreira cristã em busca do prêmio através do paralelo traçado com os jogos atléticos dos gregos, né, com aquelas corridas atléticas dos gregos que eles tinham o costume de realizar na Grécia Antiga. Então, vamos ver que maravilhoso que é, né, essa perfeita abordagem de Paulo, né, ao relacionar a carreira cristã de forma alegórica com os jogos, né, atléticos gregos. Então vamos aqui. Já lemos o texto, vamos começar então. Paulo está ilustrando o assunto usando como referência os jogos gregos. Por isso ele diz no versículo 24, conforme a gente já leu: não sabeis vós que os que correm no estádio, esse estádio era aquele lugar, né, de competições de jogos atléticos, onde os atletas tinham entre suas provas de atletismo uma corrida. Então Paulo está ilustrando isso para os irmãos em Corinto, porque Corinto, uma cidade da província da Caia, onde hoje é a atual Grécia, conhecia, né, os irmãos ali da cidade conheciam perfeitamente o exemplo que Paulo estava dando a eles. O Espírito Santo inspira Paulo a usar esse exemplo porque nós vamos ver, é um exemplo maravilhoso, maravilhoso para ilustrar a diferença entre o que é ser salvo e se tornar filho de Deus e o que significa vencer para ter direito à herança. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então Paulo, sabendo que os gregos coríntios, né, estavam familiarizados com os jogos, né, da própria província da Caia e da região da Grécia, ele toma isso como ilustração e diz: não sabeis? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então por isso aqui, ele já começa dizendo, Paulo está ilustrando a realidade da carreira cristã em busca do prêmio com os jogos gregos. Agora, nós temos que observar algumas coisas aqui. Primeira coisa a ser observada. Quem podia disputar os prêmios oferecidos? Na Grécia. Quem são aqueles que tinham direito de se inscrever para participar da competição? De dar ali, né, a sua participação nessa corrida em busca daquela coroa, daquele prêmio? Quem poderia fazer parte, né, e disputar os prêmios oferecidos? Porque se Paulo está tomando o exemplo dos jogos gregos, então vamos ver aqui, começando por aí, quem na época da Grécia tinha o direito de participar dos jogos. Nosso irmão responde: apenas os homens livres da Grécia. Apenas os homens livres. Naquela época havia, como durou muito tempo em muitos países, vamos dizer assim, a questão da escravidão. Então, os escravos e estrangeiros que não faziam parte do povo grego eram proibidos. Assim também, olha só o Espírito Santo tomando o exemplo da corrida grega para ilustrar a carreira cristã em busca do prêmio, não em busca da salvação eterna, em busca do prêmio. Então, assim como os escravos e estrangeiros que não faziam parte do povo grego não podiam participar, assim também aqui. Quem pode buscar, agora, espiritualmente falando, o prêmio oferecido por Deus?
não os escravos de Satanás e do mundo. Assim como lá os escravos não podiam participar, quem não foi liberto pelo sangue de Jesus não é salvo. Então continua sendo escravo do diabo e do mundo. Essa pessoa não tem nem como começar a corrida celestial. A corrida, que é um assunto de herança, primeiro, para você fazer parte dela, você precisa ter a certeza que Cristo é o seu Salvador e Senhor. Porque se você não foi comprado pelo sangue dele, você continua sendo escravo. Você não tem condição de competir. Não é permitido que você compita e você também não tem condição de fazê-lo. Agora, para todo aquele que já foi salvo pelo sangue de Jesus, ele tem direito a competir a carreira celestial. Ele tem direito a buscar o prêmio. Na verdade, não é, no nosso caso, uma competição. É sim um avanço de luta em luta, mas não uma competição com os nossos irmãos. Há uma luta contra os poderes das trevas e uma carreira a ser percorrida e ser vencida. Mas só pode participar dessa carreira, assim como na Grécia Antiga, só os que eram de cidadania grega e eram livres, não podiam ser escravos. É que participavam assim também aqui. Quem não teve o seu débito de condenação saldado, quitado pela obra perfeita e consumada do Senhor Jesus, não pode nem mesmo começar a corrida celestial. Em busca do prêmio, em busca da herança, que é o reino. Então apenas os livres podiam participar. Assim também aqui. Nem os escravos de Satanás e do mundo podem buscar o prêmio de Deus. Apenas os libertos por Deus em Cristo. Paulo sabia que era aceito em Cristo e tinha certeza da vida eterna. No entanto, ele escreveu que estava certo e estava desejoso de agradar o seu mestre, que é o Senhor Jesus. Sua preocupação era de abandonar o curso, ou seja, a carreira, não negando a si mesmo e então tornar-se um reprovado. Veja, como eu disse, em Romanos capítulo 8, se você ler do versículo 31 até o 39, você vai ver Paulo dizendo, em um determinado momento ali, que ele está persuadido. Eu estou bem certo, diz a nossa versão João Ferreira de Almeida atualizada. Quando você vai olhar o texto original no grego, se você tem uma Bíblia no grego interlinear, você fica sabendo que a palavra que ele usou ali é eu fui persuadido. Persuadido significa que a pessoa está num grau de convencimento que não pode mais ser mudado. Paulo diz que ele está totalmente convencido de que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem o diabo, nem nada. Então essa é a certeza, não do meu amor por Deus, mas do amor de Deus por mim em Cristo. E por que tem que ser em Cristo? Porque foi por meio de Cristo que nosso pecado foi tratado. Que a dívida que eu tinha diante da santa justiça de Deus foi resolvida, foi quitada. Então agora, por meio de Cristo, o amor de Deus a mim é garantido, é seguro, é inabalável e inquebrável. Não há nada que possa me separar desse amor, se eu creio nele. Então eu não posso perder a vida eterna, porque se o diabo, o pecado e algum poder puder me separar desse amor, então o Espírito Santo não estava falando a verdade na boca de Paulo. Isso é impossível. Isso é impossível. O Senhor Jesus diz assim: quem vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ele também diz: as minhas ovelhas estão na minha mão e nas mãos de meu Pai, e da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Meu Pai que
mas que deu a mim, as minhas ovelhas, é maior do que tudo que existe. Agora, você acha que o pecado, o diabo e alguma coisa pode separar você da mão do Pai, da mão toda poderosa do Pai? De forma nenhuma. Por que não pode? Por que o pecado não pode mais fazer uma separação eterna entre aquele que crê e o Deus Salvador? Porque Cristo já pagou por cada pecado. Não há nenhuma base mais para aquele que crê ser condenado. E Paulo sabia disso. Mas o que ele está temendo quando ele diz que ele teme ser reprovado? Ele temia que, já sendo aceito em Cristo, fazendo parte do povo de Deus, assim como os atletas gregos faziam parte do povo da Grécia e por isso tinham direito de competir, Paulo, porque já foi aceito em Cristo, foi perdoado por Deus, já faz parte do povo de Deus, justificado pela fé em Cristo, todavia, ele temia ser reprovado, não com relação à salvação, porque isso não pode ser mexido, mas com relação à herança, à coroa. Assista os vídeos anteriores que você vai entender melhor isso. Ele temia ser reprovado. Ele diz, para que tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse é o primeiro ponto. Quem podia disputar? Apenas os homens livres e que tinham, faziam parte dos cidadãos da comunidade da Grécia. Eram parte daqueles concidadãos gregos. Escravo e estrangeiro não podia. Ou seja, quem não faz parte do povo de Deus e quem não faz parte, quem não adentrou na liberdade oferecida pelo sangue de Jesus Cristo, não começou a corrida celestial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, qual era o resultado para aqueles que nos jogos gregos falhavam em alcançar o prêmio? Então o nosso irmão dá um exemplo. Digamos que 150 iniciassem a corrida. 149 seriam desclassificados. O que aconteceria com eles, com esses que não conseguiram completar a corrida? Eles seriam crucificados? Seriam mortos por terem falhado na trajetória da corrida? De forma nenhuma, isso não faz sentido. Pode ter havido 10 que perderam a corrida por nada menos do que meio segundo. Chegaram tão perto do vencedor. Mas não eram mortos por isso, nem condenados. Assim também, todo aquele que não receber a herança, não recebeu o prêmio do reino, não vai ser condenado, mas perde o prêmio. Pois já era um vexame suficiente perder o prêmio, mas não havia uma punição de morte adicionada à perda do mesmo. Então esses são dois pontos a ser considerados. Só podia participar os que estão livres, os livres e os concidadãos gregos, e só um recebia o prêmio e os demais não eram por isso condenados, apesar de perderem o prêmio. Assim também com relação ao cristão. Se você não atingiu o padrão de Deus para receber a herança, você perde a coroa. Como Cristo deixa bem claro que ela pode ser perdida. Isso é uma grande humilhação. Mas isso não implica, assim como não implicava para os atletas gregos, isso não implica que você será condenado. Assim como eles também não eram crucificados. Agora vamos tratar de um outro ponto. Como o prêmio deve ser buscado? Porque Paulo, nesse texto também, no meio do texto, se você prestar bem atenção no que Paulo escreve nesses versículos 24 e 27, ele também coloca ilustrações, inspirado pelo Espírito Santo, de como o prêmio deve ser buscado. De que maneira nós devemos buscar o prêmio, a coroa, o direito de governar com Cristo? Então nós devemos olhar para o assunto sob 3 pontos de vista. Em referência, primeiro, à corrida, em segundo, ao treinamento e em terceiro, ao prêmio oferecido. Paulo vai falar dessas 3 coisas. Então vamos começar falando sobre a corrida. Como Paulo está ilustrando aqui, tomando um paralelo dos jogos gregos na antiguidade, então vamos ver como é que
se dava essa corrida no estádio dos Jogos Gregos, para que nós possamos aplicar espiritualmente, assim como Paulo está fazendo. Primeiro, a corrida. O estádio ou distância a ser percorrida era de 182 metros e 88 centímetros. Os candidatos eram organizados em linha, esperando o sinal para a competição começar. Uma vez dado o sinal, tudo era zelo, atividade, esforço incessante empreendido em direção ao alvo. Tudo o que poderia enredar, dificultar, trazer peso ao corredor era jogado fora. Isso não te lembra uma passagem interessante da Escritura? Um texto paralelo a 1 Coríntios 9, que fala da carreira e de como nós devemos correr a carreira, é Hebreus capítulo 12. Né? Ele até cita aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu faço questão até de ler esse versículo. Se você tiver aí com a sua Bíblia, por favor, leia. Se você não tiver como ler agora enquanto assiste, anote para que depois você leia. Tanto 1 Coríntios 9 como o livro inteiro de Hebreus está falando não de salvação eterna, mas de carreira cristã, de prêmio. É por isso que os calvinistas não conseguem entender muitas das passagens do livro de Hebreus. Quando se fala em Hebreus 6, em Hebreus 10, de um juízo reservado aos que falharam, muitos teólogos calvinistas ficam confusos. Como que pode, se não se perde a salvação? Que juízo é esse que está falando aqui? A expectativa de um fogo horrível prestes a consumir os adversários? A terra que não produz erva útil ao seu possuidor é rejeitada, perto está de maldição. Preste atenção nos termos, porém, perto, não diz que é amaldiçoada. O máximo que o Espírito Santo fala é perto está de maldição. E rejeitada? Como assim? Então, grandes teólogos como John Owen, né, príncipe dos teólogos puritanos, ele gasta um comentário extenso nessa passagem de Hebreus 6. Se eu não me engano, tem mais de 500 páginas o comentário dele, para tentar provar que aqueles citados ali em Hebreus 6 não eram salvos. Como pode uma coisa dessa? Se o texto diz bem claro que aqueles que caíram, ou como diz o texto grego original, se puseram à margem do caminho, haviam se tornado participantes do Espírito Santo. E o termo participar ali, também no grego, não é o termo koinos, mas é o termo metokoi, que significa participar como associado íntimo. Agora eu pergunto para você, como é que o Espírito Santo se torna íntimo? Uma participação real, se a pessoa não é regenerada. Como que pode isso? O grande estudioso do grego neotestamentário A.T. Robertson nos diz que é impossível usar o termo metokoi associando-o a menos do que uma experiência real com o Espírito Santo. Porque ela significa exatamente isso. Então aqueles que se puseram à margem do caminho eram salvos sim. Se tornaram até mesmo participantes do Espírito Santo. Mas aí como que você explica se a salvação não pode ser perdida, como nós estamos provando aqui por esses textos, quando diz que crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, o expuseram de novo à ignomia, e são comparados a uma terra que produz espinhos e abrolhos, que está perto de maldição, o seu fim é ser queimada, e ela se torna rejeitada. Nós vamos ter vídeos mais para frente só explicando esses textos de Hebreus, Hebreus 6 e Hebreus 10, principalmente esses dois capítulos, que é muito mal compreendido pelos arminianos e pelos calvinistas. Os calvinistas porque creem que não se perde a salvação, que está certo, mas
violam o texto porque eles não conseguem explicar esse detalhe por não terem visto a verdade do reino. E os arminianos, por acreditarem que a salvação se perde, também por não verem a diferença entre reino e salvação, vão lá e dizem que ali está falando de perda de salvação. Mas quem se coloca à margem do caminho, como diz o texto grego original, não pode mais ser restaurado arrependimento para a salvação, o que se dizer então de Pedro? O que se dizer então de tantos que caíram? E foram restaurados? Não é à toa que Armínio achava muito complicado lidar com esses versículos. Então Hebreus não está falando de salvação eterna. Toda a carta de Hebreus está falando entre ganhar o prêmio ou perder o prêmio. Não está falando de salvação eterna como regeneração da nova vida dada por Deus em Cristo e selada pelo Espírito Santo no espírito de cada cristão. Não é disso que Hebreus está tratando. Hebreus está tratando da maturidade cristã. Porque o paralelo de Hebreus é a jornada de Israel no deserto. Não para ser salvo, porque eles já tinham provado o resgate, a redenção corporativa, pelo sangue do cordeiro imolado, ainda no Egito. Mas o que eles não alcançaram? A geração que saiu do Egito, entre os israelitas, o que eles não alcançaram? A boa terra, a herança. E eles estavam debaixo do sangue do cordeiro. Tanto é que quando Balaão quis amaldiçoá-los, Deus trocou as palavras em bênção. Não existe maldição para os que estão debaixo do sangue. Então, Balaão diz, não vi iniquidade em Jacó, nem contemplei desventura em Israel. Não pode ter maldição. Por isso que o texto de Hebreus diz que está perto de maldição. Não diz que é amaldiçoado. Porque não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. É verdade, eles fracassaram. É verdade, eles falharam. É verdade, seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Mas isso não tem a ver com condenação eterna. Isso tem a ver com perda da herança representada em Canaã. Mas debaixo do sangue resgatador, todos eles estavam. E Deus considerou isso. Mas estar debaixo do sangue para salvação é uma coisa. Ter direito a receber a terra como herança é outra. E é com essa jornada de Israel no deserto, apoiando-se no sacerdócio levítico, que a carta aos Hebreus está tratando. Traçando um paralelo com a nossa carreira agora. E quando chega no capítulo 12 de Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus dizendo o seguinte. O autor de Hebreus, que eu penso que foi Lucas, tenho minhas razões para isso, embora eu acredite que a mente que estava ditando a carta era de Paulo. Mas a pena era de Lucas, por alguns motivos. Eu não vou explicar isso agora, mas o que importa é que é o Espírito Santo que estava inspirando. Quem quer que tenha sido o escritor da carta. O texto de Hebreus 12 diz, traçando um paralelo com 1 Coríntios 9, porque Paulo diz que o atleta em tudo se domina. Porque como nosso irmão Gouveia está colocando aqui, quando começava-se, né, nesse estádio de distância a ser percorrido de 182 metros e 88 centímetros, quando era dado o sinal para que a competição começasse, tudo era zelo, esforço incessante sendo empreendido. Qualquer coisa que pudesse ser um obstáculo era desconsiderada. Eles tinham apenas um alvo definido, a coroa. E é com esse exemplo que Paulo está dizendo que deve ser o nosso zelo para não perdermos o galardão. Porque poderíamos perder. E agora no texto de Hebreus, que também fala de uma carreira cristã, não como exemplo de corrida, mas como exemplo de peregrinação, de uma jornada rumo à herança, assim como Israel no deserto rumo a Canaã. O texto de Hebreus vai dizer para nós no 12, falando o seguinte: portanto,
também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, olha só que expressão interessante, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todo o tema de Hebreus é a carreira rumo à maturidade para dar direito a que os filhos de Deus recebam a herança. E é com o ganho ou a perda da herança que a carta aos Hebreus está tratando. Ela não está tratando com certeza ou não certeza da vida eterna. Não é esse o tema da carta. Quando se fala de perdição na carta de Hebreus, não está falando de perdição eterna. Porque tanto a palavra salvação tem mais de uma aplicação dentro da Escritura, como também a palavra perdição. Às vezes é perdição eterna, às vezes não. Às vezes está falando da perdição do prêmio, está falando da perdição de um privilégio que, embora salvo, você perdeu determinados privilégios, do qual a herança do reino é um. Então, tanto Coríntios como Hebreus estão tratando desse assunto. E, assim como os atletas gregos tinham que se desembaraçar de tudo que pudesse impedi-los de receber a herança, assim, os cristãos em Corinto são exortados por Paulo, nesse exemplo paralelo que ele está dando, a correrem de tal maneira, a correrem com tal zelo. Porque que grande tristeza será quando ele se manifestar, que muitos tenham que se retirar envergonhados na sua vinda. Então aqui, muitos empenhavam-se, continuando o texto do nosso irmão Gouveia. Apenas um poderia, todavia, obter a coroa de louros, a coroa da vitória. Cada um, portanto, era obrigado a empreender o seu máximo esforço para destituir seus competidores semelhantes a si mesmo. Por isso o texto de Coríntios diz que um só recebia o prêmio. Se 3 ou mais chegassem igualmente ao alvo, de forma que os juízes não pudessem detectar qualquer diferença a favor de um deles, esses 3 deveriam competir novamente até que um apenas fosse declarado como superior. A exortação do apóstolo em seguida é: correi de tal maneira. Ou seja, imite esse zelo. Lute como se apenas um fosse ser coroado. A diferença no paralelo entre os competidores gregos com a corrida celestial é que ninguém precisa ficar sem a coroa. Todos têm que conseguir chegar na linha de chegada. Você não precisa competir com o seu irmão na fé, porque não é uma competição entre os irmãos. Então, o paralelo que Paulo traça, inspirado pelo Espírito, é maravilhoso. Porém, a carreira cristã ainda tem algumas vantagens. Ninguém entre os filhos de Deus compete com o outro conservo, com outro irmão. A questão na corrida celestial não é competir com outro irmão, porque até esse ciúme ou ganância é reprovado pelo Senhor Jesus. Já que a coroa é para todos que alcançarem o final. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora, tomar a coroa aqui não tem a ver com o outro competir comigo e tomar minha coroa. Não, é que como diz o texto de Mateus 25, se aquele que recebeu um talento não multiplicar esse talento, o Senhor Jesus é que vai mandar tirar o dom dele e entregar ao que tem 5. Porque já que ele foi negligente com a graça de Deus, com os dons dados por Deus, ele perde aquilo que ele tinha recebido durante a vida cristã e é lançado na disciplina do milênio, nas trevas exteriores. Enquanto o seu dom é somado àquele que se mostrou responsável. Mas não tem irmão tomando a coroa um do outro. É o próprio Cristo que manda. Tirai
o talento ao que tem 1 e foi infiel e não multiplicou, e dai ao que tinha 5, que agora tem 10, porque multiplicou. Você vê que o que impediu de um talento de entrar não foi o fato de que ele só tinha 1 e ele precisava competir com o irmão dele, multiplicando até haver 5 talentos também. Não. Foi a infidelidade dele em multiplicar o único talento que ele recebeu. A questão é a fidelidade, a questão é o zelo, a questão é se você consegue ou não chegar na linha de chegada. Na Grécia Antiga havia uma competição entre os atletas na carreira. Na vida cristã não há competição entre os irmãos. Há o que não pode ser negado, a questão da fidelidade, a questão do zelo. Isso é o que está sendo avaliado. Porque diferente dos atletas gregos, é aqui que é a nossa vantagem como cristãos, embora isso também aumente a responsabilidade, é que todos nós em Cristo já fomos designados como primogênitos, como tendo direito à coroa. Tem coroa para todos que vencerem. A questão é, você vai conseguir chegar na linha de chegada? Você vai conseguir correr até o fim? O próprio Paulo vai dizer que na Grécia, um só leva o prêmio. Mas se você ler o texto de Coríntios com cuidado, você vai ver que ele diz que conosco não é assim. Que todos nós podemos correr para alcançar a coroa incorruptível. Porque na corrida cristã não é uma competição entre irmãos. Não existe uma vingança contra o irmão está exercitando os dons, o talento, sendo fiel ao Senhor, servindo com fidelidade, e eu fico com inveja e falo, você vai ver só. Não tem sabor de mel. Não tem sabor de mel. De você ver o seu irmão fracassar e você sentir uma alegria porque ele não te ajudou antes e agora você está ganhando, você... Não. Todos os adeptos do sabor de mel não terão o galardão do céu. Porque inveja, vingança, ressentimento, ódio e tudo o que implica o conceito da vitória sabor de mel está excluído. Está impedido de receber a herança. Se alguém aqui não sabe por que eu estou fazendo referência ao sabor de mel, é porque essa é uma canção muito cantada nos meios neopentecostais, que enfatizam a vingança cristã sobre os que não nos ajudaram e não nos reconheceram. Enfatiza o orgulho sobre os que nos prejudicaram quando eu ganhar a minha vitória. Não é para isso que Cristo nos chama. Ele nos chama para sermos como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Essa corrida aqui não é contra o meu irmão, é contra mim mesmo. Por isso que Paulo fala, todo atleta em tudo se domina. É comigo que é a luta, não é contra o meu irmão, não. Não é contra aquele que me viu passar na prova e não me ajudou. E eu vou ficar lá feliz enquanto ele está chorando. Isso não é espírito cristão. Isso não tem nada a ver com aquele espírito de Cristo que nos manda orar pelos adversários, amá-los, tratar todo o mal que eles nos fazem com amor, com misericórdia. Não é contra os irmãos, porque Paulo diz, todo atleta em tudo se domina, a luta é comigo. Assim como os gregos lutavam contra suas próprias fraquezas nessa competição, só que eles também competiam com seus pares. Enquanto aqui, Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo para os coríntios correrem. É sinal que tem coroa para todos que correrem. Não precisa competir com os irmãos. Aliás, se você competir com os irmãos, você está desqualificado já. Porque nessa corrida, a lei imperial é o amor. A lei que impera é o amor. É a misericórdia. É justiça para você mesmo e misericórdia para com o próximo. Se você tem desejo de vingança, se você tem desejo de que o outro tropece para que você apareça, você já está desqualificado.
Não tem. Não tem sabor de mel. Então, Paulo está dizendo, imite esse zelo, imite o zelo. Você não é ordenado a competir com os irmãos, você tem que lutar contra si mesmo. Ser justo, rigoroso com você mesmo e misericordioso com o próximo. Porque o próprio Paulo vai dizer que diferente, porém, dos jogos gregos, para nós, todos que alcançarem o padrão recebem coroa. A única diferença entre a jornada, entre a disputa dos jogos gregos e o nosso correr a carreira cristã, ou disputar a corrida em busca do prêmio do reino, aqui na fé cristã, é que lá eles competiam com seus pares. Aqui nós não competimos com os pares, nós lutamos contra Satanás, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o diabo e suas hostes, e lutamos contra nós mesmos. Com o próximo nós usamos de misericórdia, porque, aliás, usar de misericórdia e amar é uma das regras dessa competição. É um dos pontos que nós temos que nos exercitar. Então Paulo está dizendo, imite esse zelo, correi de tal maneira. Você vê que, maravilhosamente, ele nunca diz, compita com seus irmãos. Não, ele diz, imite esse zelo, imite o zelo de correr, de se dominar, de não se entregar. Com relação ao seu irmão, use de misericórdia. Ame os que te perseguem, porque isso também é uma das regras. Porque a estrada, ou a pista que nós corremos, são os mandamentos de Mateus 5-7. E um deles é, ore pelos seus inimigos. Amem aqueles que vos odeiam. Não tem lugar aqui para egoísmo em nome de Deus. Em nome de uma teologia egocêntrica. A exortação do apóstolo é, imite este zelo. Lute como se apenas um fosse ser coroado, como se apenas você fosse ser coroado. Não é este o caso no que tange ao prêmio de Deus, que se pode ganhar. Ou seja, não é que você só vai ser coroado. Todos que atingirem vão ser coroados. Por isso que Paulo fala, correi. Ele fala para todos os coríntios isso. Corram vocês também. Sinal que tem coroa para qualquer um que chegar. Mas a questão é, imite esse zelo. Se esforce como se tivesse lugar apenas para um. Poxa vida, eu vou fazer um corte aqui e já continuo. Ele diz, você crente, deve perseguir isto como objetivo. Correi de tal maneira que o alcanceis. Isso é uma palavra, olha só, por isso que eu estou falando. Paulo está traçando paralelos entre os jogos gregos e a corrida pelo prêmio do reino, com relação a nós cristãos. Mas como eu falei, o próprio Paulo estabelece uma diferença. Lá na Grécia, Paulo fala, um só corre e leva o prêmio. Agora, com relação a nós não estamos competindo com os nossos pares, com os nossos conservos, com os nossos irmãos. Não. Até inclusive por quê? Porque uma das regras de correr, de lutar segundo as normas nessa competição celestial é ajudar o meu irmão, é amar o meu irmão. Mas no que eu tenho que imitar os atletas gregos então? No zelo. No esforço para competir de acordo com o que Cristo estabeleceu. Não em competir com o meu irmão, mas em competir contra mim mesmo, em lutar contra mim mesmo. Por quê? Porque para todos os irmãos tem coroa. Eu não preciso disputar com meu irmão e sou proibido de ter inveja dele. Ter inveja, ressentimento, ou seja, cantar sabor de mel, desqualifica, meu irmão. Desqualifica você. Cantar sabor de mel desqualifica. Por quê? Porque Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando no plural. Ele não está falando assim que um só alcançará.
todos que correrem podem alcançar. Se lutarem segundo as normas, se em tudo se dominarem. Porque aqui não é para competir entre irmãos, essa é a diferença maravilhosa. Há semelhança e há contraste nessa corrida. O contraste aqui, no caso, por exemplo, é que lá um só leva o prêmio. Aqui todos podem levar o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, no plural. Porque todos que conseguirem cruzar a linha de chegada vão receber a coroa. A questão é, você vai conseguir chegar? A questão é, você não vai desistir? A questão é, você vai lutar segundo as normas? Segundo as regras? E lembrando que uma dessas regras é não ter inveja do seu irmão, é não amaldiçoar os que te perseguem, é orar pelos que te fazem mal, é amar os seus inimigos. Você vai conseguir? Você vai dominar o seu ego pelo poder do Espírito Santo? Para que isso seja possível? Ou você vai desprezar essas palavras? Tem coroa para todos. Essa é a diferença, né? Há semelhanças e há um contraste. O contraste, no caso, é esse. Lá um só leva o prêmio. Aqui é para todos que correrem de tal maneira, com tal zelo, com tal esforço. Paulo diz, alcançareis. Graças a Deus, a coroa não é para um só. Mas é, todavia, limitada àquele que se esforçar, àquele que alcançar o padrão. Se não correr segundo as normas e as regras e não chegar até o fim, pode esquecer. Continua salvo, mas não tem prêmio. Isso é uma palavra, então, para todos os cristãos. Correi de tal maneira que o alcanceis. O que diremos, então, àqueles cristãos que excluem toda a busca pela recompensa? Porque tem alguns cristãos por aí que falam, não, nós não precisamos procurar galardão, porque para nós o que importa é Cristo. Sim, eu também não queria nenhum galardão se não tivesse ligado a Cristo. Mas a questão é que Cristo mesmo, preste atenção aqui, é que desejou te dar um galardão. Como é que você pode dizer que você ama profundamente a Cristo e rejeita aquilo que Cristo mesmo quer te oferecer? Como é que eu posso dizer que eu amo uma pessoa com profundidade se quando essa pessoa quer me premiar ou quer me dar algo que demonstre todo o valor da intimidade que ela tem comigo, eu rejeito isso. Como é que eu posso dizer que eu amo essa pessoa se eu rejeito o que essa pessoa propôs? Então é uma falácia vir dizer para mim que eu só me importo com Cristo e não quero galardão. Porque Cristo, por nos amar e para nos incentivar, propõe o galardão. Propõe o galardão. E lembrando que esse galardão não tem a ver só com... Porque se o galardão fosse algo ligado apenas a, como nós vamos ver aqui nos próximos vídeos, a governar cidades no reino, a terem posições no reino, de fato, isso não parece tão atraente, não é? Mas lembre-se que, incluído nesse galardão, está uma medida maior de conhecimento de Cristo. Incluído nesse galardão está o direito, durante a era do milênio, de ter um acesso mais especial a Cristo. Porque, como nós vamos ver em próximos vídeos, tanto em relação aos santos da igreja, como em relação a Israel, as tribos de Israel no milênio, nem todos vão ter os mesmos privilégios de se acercarem de modo íntimo do Senhor Jesus. Ou, como ele diz em Apocalipse 3, de andarem de branco com ele ao seu lado por serem dignos. Então lembre-se, meu querido irmão, que no galardão não está incluído apenas prêmios, como se Deus fosse dar brinquedinhos no reino. No galardão está incluído até mesmo o direito de estar mais perto ou mais distante do Senhor de quem você diz amar. Do Senhor a quem você diz amar. Está incluído nesse galardão o direito, por exemplo,
para com Israel de modo literal, para nós de modo tipológico, porque os santos também terão suas graduações. Mas Israel, por exemplo, você vai ver se você ler Ezequiel capítulo 43 e 44, você vê que há uma reforma no ministério do santuário, no templo do milênio, e que os levitas que se desviaram de Deus, quando Israel andou errante, Deus vai permitir que eles ainda fiquem nas portas da casa, mas apenas a família de Zadok, que guardou as coisas santíssimas do Senhor, que temeu e tremeu diante da palavra do Senhor, somente essa família terá direito de ministrar na face do Senhor, diante do próprio Senhor. Os outros vão servir às portas do templo. Eles amaram o desvio de Israel, então agora eles vão poder servir Israel, mas não vão poder servir ao Senhor de Israel. Deus até permite que eles sirvam o povo de Deus, mas não ao Deus do povo. Irmãos, queira o Espírito Santo nos iluminar para vermos a diferença entre essas coisas. Então, no galardão, não venha você e ninguém dizer para mim que não interessa esse galardão. No galardão está incluído essas coisas santas e solenes. O direito de termos uma participação mais profunda na intimidade de Cristo ou não. E lembrando que se você não tem galardão para receber, você pode ainda receber disciplina. Então como que você vai rejeitar o galardão? No galardão há graduações. Quanto mais profundo, quanto maior o preço que você pagou por Cristo aqui, mais você terá dele mesmo como galardão. E também do que ele deseja te dar como galardão. Quanto menos você pagou, quanto menos o preço você pagou, menos você vai ter direito ao galardão. E se você não pagou preço nenhum, apesar de ser salvo, mas vive uma vida autoindulgente, complacente consigo mesmo e totalmente egocêntrica, vivendo apenas para os seus gostos e prazeres, você, além de não ter galardão nenhum, você recebe disciplina. Então eu pergunto para você, o galardão não tem que ser buscado? Se ele mesmo nos mandou buscar? Foi ele que disse, por meio do apóstolo Paulo, corram de tal maneira. Eu queria saber quem de nós é mais espiritual do que o apóstolo Paulo. Você ousa falar, meu irmão, que você é mais espiritual do que o apóstolo Paulo? Para dizer que você não se importa com galardão? Paulo se importava. Para você dizer que você não se importa porque você tem sido uma pessoa espiritual, então você está dizendo que Paulo não era espiritual. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena que nós corramos para recebermos o prêmio. Lembrando que esse prêmio, como eu estou dizendo aqui, não é só coisas que Cristo quer te dar, mas ele quer se dar a você no milênio de uma forma mais profunda. Porque haverão, entre esses que receberão galardão, graduações. Alguns não vão poder ter esse acesso tão especial a ele, mesmo tendo entrado no reino. É o caso das virgens nécias. Nós vamos tratar aqui da parábola das virgens em Mateus 25. Você vai ver que as virgens nécias não perdem o reino, como muitos aí acreditam. Até muitos que veem a diferença de reino e salvação, mas quando vão interpretar a parábola das virgens, diz que as virgens nécias perderam o reino, que elas foram lançadas nas trevas. Leia lá, você vai ver que elas não foram lançadas nas trevas. Elas entraram para o reino, mas elas não tiveram direito a participar das bodas no reino com seu Senhor. Então tem cristãos que até vão entrar no reino, mas não vão ter direito ao prêmio mais precioso do reino. Porque o reino é um prêmio, mas existem graduações de prêmios dentro desse prêmio maior. E essa coroa que Paulo está buscando aqui, de maneira nenhuma é só receber coisas do Senhor no reino, mas é ter o direito de estar o mais perto de Cristo possível. De andar de branco com Ele, junto
juntinho dele. Porque é alguém digno. Como o próprio Jesus diz em Apocalipse 3. Andarão de branco comigo porque são dignos. Não pense você que só entrou no reino e já está tudo certo. Não, 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 não. Tem graduações. E Paulo está dizendo aqui, e essas graduações são prêmio. Até mesmo estar próximo do Senhor no milênio é um prêmio. Então como é que você pode dizer que você não está buscando prêmio? Que você é espiritual demais para se importar com galardão? No mínimo você está dizendo que Paulo não é espiritual. E como que você pode dizer que você é espiritual e ama tanto o Senhor que você nem deseja receber o que ele deseja te dar? É uma incoerência. Não. O galardão tem que ser buscado sim. Tem que ser buscado. É ordem do apóstolo Paulo. Correi de tal maneira que eu alcanceis. É Cristo que nos estimula. E aquele que ama Cristo, ama o que Cristo deseja lhe oferecer. O que Cristo deseja lhe dar como recompensa. Sabendo que nessa recompensa está incluído um direito a uma intimidade mais profunda com o próprio Cristo durante o milênio. Nós vamos falar disso em próximos vídeos. Isso vai ficar claro quando nós tratarmos da posição dos levitas no milênio, na reforma do ministério do templo do milênio, e quando nós tratarmos em relação aos cristãos na parábola das virgens. Aguardem futuros vídeos. Então Paulo está dizendo. Paulo é que diz isso. Como que então nós podemos dizer que não precisamos de recompensa? Se Paulo está dizendo, correi de tal maneira que eu alcanceis. Quem que pensam, né? Eles pensam, todos que dizem isso, pensam que isso é algo mercenário. Mas eles estão certamente muito enganados. Deus é que nos ordena buscar a recompensa por ele como um objetivo a ser perseguido. Correi de tal maneira. É o Espírito Santo na boca de Paulo dizendo isso. E se o Espírito Santo diz que eu tenho que buscar galardão, não me interessa quem diz que isso não é importante. Eu tenho o aval da Escritura. Eu tenho o aval da Escritura. E digo para você, meu irmão, que diz que isso não é importante. Que está contente apenas com a salvação eterna e você está enganado. Corram de tal maneira que o alcanceis. O zelo para isso é tanto, o zelo para herdar o reino como uma coroa e ter esses privilégios de estar mais próximos do Senhor em seu reino é tanto, para alguns, é algo que alguns perseguem com tanto zelo, que alguns, por causa do reino dos céus, conforme diz Mateus 19, versículo 12, fizeram-se eunucos. Veja o preço que pagaram. E o próprio Cristo diz, quem pode aceitar, que o aceite. Então, isso é algo a ser buscado com todo o zelo do nosso ser. A ambição pela glória de Deus é um santo desejo. Por isso, o próprio Jesus disse, ele disse em Lucas 14, versículo 13 e 14, olha o que ele diz lá. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, serás feliz, serás ditoso, porque eles não têm com que te retribuir. O que ele está dizendo aqui? O próprio Cristo está estimulando você a fazer algo para receber algo. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação não se compra. A graça de Deus é graça, mas o reino é uma recompensa. Serás feliz, porque não tem eles como te retribuir. Pois retribuído te será na ressurreição dos justos. E essa ressurreição dos justos aqui é a primeira e melhor ressurreição, da qual nós também vamos gravar vídeos futuros aqui. Então assistam toda essa série, porque vale muito a pena, você vai entender. Que aqui não está falando da ressurreição geral,
daqueles que creram para ressuscitarem no último dia, junto com os incrédulos no trono branco. Está falando da ressurreição para a era vindoura, conforme Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36. Cristo fala ali de alguns que ressuscitarão para a era vindoura, porque são dignos disso. É essa ressurreição que Paulo estava almejando em Filipenses 3. Ele disse que ele precisava até mesmo ser conformado a Cristo, conformando-se com ele na sua morte, para que de alguma maneira, ou por todos os modos possíveis, ele alcançasse a ressurreição. Mas se a ressurreição para os crentes é simplesmente porque creram, conforme João 6, 39 e 40, lá diz que quem creu ressuscita no último dia. Então por que Paulo tem que fazer tanto esforço para alcançar a ressurreição? Porque não é a mesma ressurreição. A ressurreição de João 6, 39 e 40, apenas para quem creu, é para o último dia, depois do milênio. E é por isso que o livro da vida abre no trono branco, porque tem crente que só vai ressuscitar lá. Mas a ressurreição que Paulo está querendo é essa ressurreição dos justos, que tem a ver com a sua conduta, com a sua obra, com os seus feitos. Se ele tem dignidade ou não para merecer essa ressurreição. E é nessa ressurreição, na primeira ressurreição, que é para a era vindoura, que Cristo está falando que nossas obras feitas em fé e amor serão recompensadas. O próprio Cristo nos estimula a querermos esse galardão. Ele mesmo também diz: vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, ele te diga: amigo, sobe para cima, então terás honra diante de todos que estiverem contigo à mesa. Isso está no versículo 10 de Lucas 14. E o próprio Jesus diz também em Lucas 18, 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muitas vezes, muito mais, e no mundo vindouro, ou a palavra mundo aqui não é cosmos, é aion no grego, significa na era vindoura, a vida eterna. Mas aqui a vida eterna não como regeneração, mas como a vida eterna herdada, a herança da vida eterna. Nós vamos tratar disso também em futuros vídeos, certo? Aqui é a vida eterna na era vindoura, não na Nova Jerusalém. A vida eterna na era vindoura é um antigozo da Nova Jerusalém no reino. Tem a ver com herança, tem a ver com herdar, por ter deixado coisas por causa de Cristo. O tempo presente é o tempo para a entrega, com o reino da glória em vista. E enquanto a recompensa começa aqui, todavia ela será recebida plenamente na era que há de vir, no reino milenar de Deus. Assim nos diz o Novo Testamento. Paramos por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar dando sequência a esse texto, a essa explicação. Nós vimos a parte da corrida, como a corrida deve ser feita, como ela deve ser empreendida, com que zelo ela deve ser desenvolvida. No próximo nós vamos falar sobre o treinamento, tá bom? Sobre o treinamento e sobre a coroa. E aí nós concluímos essa subseção da corrida e da coroa. Mas ainda vamos continuar com vídeos sobre a diferença entre a vida eterna e o reino. Tá bom? Vamos parar por aqui. E com relação, como eu falei que no final do vídeo eu ia falar, do curso, né, que nós estamos desenvolvendo, provavelmente vai ficar para o mês de agosto. Eu estou vendo com um irmão, muito amigo, querido, de desenvolver um site onde você vai poder entrar, se cadastrar, ter direito a materiais exclusivos, tanto de textos como de áudios, a respeito do que nós vamos estudar, e também ter ali uma sala de chat, onde a gente possa se interagir em horários programados, né, provavelmente no fim de semana. Nós ainda estamos vendo se só no fim de semana ou se você pode deixar ali suas perguntas, interagir com outros que quiserem participar, e assim eu tenho um dia da semana para responder as perguntas, tá bom?
e você vai ter direito a materiais em texto e em áudio para poder baixar, estudar e fazer as suas lições. Eu espero que isso seja de muito proveito para todos os que quiserem se aprofundar mais dentro dessa grande verdade que tem sido negligenciada pela maioria do cristianismo hoje. A diferença entre o reino e a salvação. Nós vamos até disponibilizar materiais inéditos que estão em inglês, do qual nós estamos fazendo tradução para esse curso futuro. Se Deus permitir, será em agosto. Se não, até o fim desse ano. Mas eu peço a oração de vocês para que isso seja possível, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Nós vamos ter mais informações conforme for chegando o prazo, se será possível fazermos em agosto ou não. Se for, até o final do mês de julho, nós damos as dicas aqui de qual site você acessar, como você se inscrever, a questão do custo, tá bom? Porque tem custo por causa da questão dos materiais que nós vamos ter que adquirir, traduzir alguns vídeos e também textos sendo disponibilizados na plataforma específica para esse tipo de curso a ser desenvolvido. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.